bem, então vamos falar sobre a parábola do semeador. Mas é importante que nós iniciemos explicando o que seja uma parábola, porque algumas pessoas podem ainda não ter esse conhecimento ou terem esquecido. É sempre bom a gente recordar. De acordo com o dicionário, a parábola é uma comparação desenvolvida em uma história curta, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana, e na qual se ilustra uma verdade moral ou espiritual. A parábola é aquele processo onde uma narrativa nos remete a uma outra narrativa, ou uma outra história, ou a uma outra realidade. Uma história curta, porque a ideia é essa mesmo, que seja uma coisa fácil de memorizar, com palavras simples, com cenas do cotidiano, com cenas de lugares ou personagens conhecidos, para que se torne algo fácil de memorizar, de compreender. Através desses elementos e da construção dessa história, nós vamos chegar a uma verdade moral ou espiritual. Há também ainda uma outra definição que diz assim, que é uma narração alegórica na qual o conjunto de elementos evoca, por comparação, outras realidades de ordem superior. Então há sempre um interesse de que, através da parábola, nós trabalhemos o nosso raciocínio, trabalhemos a nossa inspiração, a nossa capacidade de fazer analogias, trabalhemos o simbolismo das coisas, para que compreendamos a moral da história. O que se quer dizer com aquela historieta, vamos dizer assim. A parábola é tão importante nesse processo de ensinamento de Jesus que Emmanuel, no livro O Consolador, na questão, respondendo, melhor dizendo, à questão 290, Emmanuel disse o seguinte: as parábolas do Evangelho são como sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. Então, vejamos, sementes divinas. As sementes são potenciais. A semente é a gênese da árvore, é o potencial para a formação da árvore. E é uma semente divina que está sendo plantada em nossos corações, para mais tarde essas árvores, quando atingirem a maturidade, se transformarem em ações misericordiosas e de sabedoria por parte da humanidade. Os evangelistas testemunharam as ações de Jesus no uso das parábolas. 2 evangelistas deixaram isso claramente registrado. Por exemplo, Mateus, no capítulo 13, versículos 34 e 35, registrou assim: todas essas coisas falou Jesus ao povo em parábolas, e nada lhes falava senão em parábolas, para que se cumprisse o que foi dito através do profeta: abrirei em parábolas a minha boca e divulgarei coisas ocultas desde a criação. Então, essas as palavras de Mateus. E as palavras registradas por Marcos ficaram no capítulo 4, versículos 33 e 34, e Marcos redigiu assim: e com muitas parábolas semelhantes, dirigia-lhes a palavra, conforme podiam compreendê-la, e não lhes falava senão em parábolas, mas em particular explicava tudo a seus discípulos. Então Marcos traz um contexto mais explícito, mais interessante. Ele diz que Jesus falava de acordo com a capacidade dos ouvintes, capacidades dos ouvintes de interpretar essas parábolas, né? Mas o sentido real, ele somente explicava aos seus discípulos. Por quê? Porque Jesus pretendia, com esses elementos que o acompanhavam mais de perto, passar um ensino mais minucioso, justamente para que isso pudesse ser propagado depois,
Porque se Jesus fizesse uma explicação para uma centena de pessoas ou mais, quantas será que conseguiriam absorver? Haveriam tantas dúvidas, talvez, ele não teria um ambiente para poder fazer as suas explanações. Agora, quando é um número reduzido de pessoas, fica muito mais fácil. Um pergunta, o outro também pergunta, vai tirando a dúvida. Então é assim que Jesus criou esse colégio iniciático, né, com seus discípulos, depois se tornaram apóstolos, emissários. Então é preciso que a gente saliente essa finalidade pedagógica das parábolas, sendo que Jesus recorreu a elas para trazer o ensinamento ao alcance dos ouvintes. E o apóstolo João Evangelista, deixou registrado no capítulo 6, versículo 12, o seguinte: palavras de Jesus: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Então não era possível que Jesus explicasse a profundidade dos seus ensinos crísticos àquelas pessoas de formação simples. Então ele admitiu: eu tenho muito que vos dizer ainda, mas nesse momento vocês não podem suportar, então vou ter que usar desses artifícios, né, para poder transmitir o ensino. E interessante que quando Paulo de Tarso escreveu a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 2, ele também registrou assim: leite vos dei por alimento e não comida sólida, porque não a podíeis suportar, nem ainda agora podeis. Então, igualmente, Paulo, quando foi fazer as suas pregações, ele não usava de todo o conhecimento que ele já tinha adquirido. Ele tinha, às vezes, de usar de uma palavra mais simples, ideias mais simples, para que as pessoas pudessem absorver com maior tranquilidade. Então, a questão 627 de O Livro dos Espíritos traz, na sua resposta, a seguinte afirmação: Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e lugares. Então fica muito claro para nós o objetivo de Jesus e essa técnica pedagógica que ele utilizava para transmitir o seu ensino. E Mateus ainda registrou, no capítulo 3, versículo 10, uma dúvida dos discípulos. Está escrito assim: e chegando-se a ele os discípulos, perguntaram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Respondeu-lhes Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Ou seja, ao povo em geral não tinha condições de se dar explicações mais profundas. Mas para esses que estavam próximos de Jesus, ele podia certamente tecer maiores comentários, dar mais explicações para poder explicar o que Mateus chamou de mistérios do reino dos céus. Então nós precisamos entender um pouco o que seja isso. Ou seja, em primeiro lugar, todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir. Porque há pessoas a quem muitas vezes uma luz iria deslumbrar muito e não esclareceria nada. Então, em geral, é assim. Nós temos que fornecer a informação de acordo com o estágio evolutivo daquele que está em condições de receber. Se ele está numa idade de conhecimento ou de interpretação que nós podemos dizer que é uma infância, se ele está na juventude, se ele está na maturidade. Então, assim fez Jesus, ou seja, cada coisa tem que vir na sua época própria, não é? Senão, como se diz, a semente lançada à terra fora da estação, ela não germina. Então, que ideia era essa do mistério dos reinos dos céus, né? Do reino dos céus? O reino dos céus foi interpretado de forma errônea como sendo algo externo, algo material,
um paraíso exterior, digamos assim, porque a expectativa dos judeus, principalmente, era a chegada de um profeta, de um Messias, que fosse conquistar os seus dominadores, devolver o Estado de Israel a quem de direito e expulsar os romanos, que eram exatamente esses que os subjugavam. Mas a explicação de Jesus, ela foi de forma a mostrar que o reino não, como registrou Lucas, o reino de Deus não vem com as aparências exteriores. O reino está dentro de vós. Então, nós podemos concluir tranquilamente que o reino, na verdade, é um estágio espiritual evolutivo, de progresso, onde se alcança um patamar muito elevado. Ao se conquistar o reino dos céus ou o reino de Deus, que são sinônimos, é o mesmo que dizer que nós progredimos na direção da pureza espiritual. É a progressão moral do espírito. Então, Jesus estava dizendo que para os seus discípulos, ele podia explicar o mistério do reino dos céus, ou seja, qual o caminho que nós devemos seguir para conquistarmos esse estágio evolutivo mais elevado de pureza espiritual, de progressão moral. E muitas vezes Jesus usou de ensinamentos que não foram muito bem compreendidos. Nós podemos dizer que sua palavra no Sermão do Monte provavelmente não foi compreendida por todos. O conjunto de ensinamentos, foram muitos ensinos, quantas pessoas ali estariam em condição de memorizar, de guardar, de compreender? Então Jesus realmente passou a utilizar essa fórmula didática, né, das parábolas para poder explicar melhor as coisas. Onde nós encontramos, então, a parábola do semeador nos evangelhos? Nós encontramos nos evangelhos chamados sinóticos, que são os evangelhos parecidos, Mateus, Marcos e Lucas. Mateus no capítulo 13, Marcos no capítulo 4 e Lucas no capítulo 8. Em que circunstâncias Jesus proferiu a parábola do semeador? Segundo o Evangelho, foi na segunda vez em que ele esteve pregando à margem do lago Genezaré. Ele se posicionava num barco, fazia a pregação, enquanto o povo ouvia na praia. Então vamos agora fazer a leitura da parábola do semeador, como foi registrada por Mateus, que está no capítulo 13, versículos de 1 a 9. E em seguida nós vamos também ler a explicação que o próprio Cristo, o próprio Jesus, deu para essa parábola. Mas vamos lá. Mateus registrou assim: naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se junto ao mar. E chegaram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou todo de pé na praia. E muitas coisas lhes falou em parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. E quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra não era profunda. E tendo saído o sol, queimou-se, e como não tinha raiz, secou. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E caiu outra na boa terra, havendo grãos que rendiam 100, outros 60, outros 30 por 1. Quem tem ouvidos, ouça. Muito bem, então o semeador espalha suas sementes pelo campo. E esse campo, pelo que nós percebemos, é dividido em 4 partes, sendo que 3 dessas partes não deram resultado. Só a 4ª parte é que deu e produziu muitos frutos. Então, os terrenos montanhosos e pedregosos do norte da Galileia, cheios de espinheiros, de cardos, com trechos em que a crosta, você tem uma crosta de pedra rasa, recobertas por uma delgada camada de terra, oferecia então essa experiência
pessoal para os ouvintes, eles conheciam muito bem esses terrenos que Jesus mencionou e simplificaria a compreensão dessa historieta. As 3/4 partes de sementes lançadas nesses terrenos, vamos chamar assim, infecundos, não significam incapacidade do semeador. Esse é um ponto importante. Não quer dizer que o semeador semeou errado, ele estava lançando as sementes, mas as sementes caíram em terrenos que não estavam preparados para recebê-las. São terrenos diferentes que nós vamos analisar. Então, o que a parábola deseja salientar é justamente isso: a incapacidade de quem recebe a semente, sendo perfeita a capacidade de quem semeia. E quando Mateus encerra, quem tem ouvidos de ouvir, ouça, é como se dissesse, quem é capaz, que entenda. A explicação dessa mesma parábola foi dada por Jesus, e numa interpretação alegórica, metafórica, onde fica claro que semente é a palavra de Deus, ou melhor dizendo, o ensinamento crístico, o ensinamento evangélico, que se apresenta em 4 situações. Então, através de metáforas e alegorias, nós vamos construindo, né, a compreensão dessa história. Mateus explicou justamente como que Jesus deu aos seus discípulos todas as informações a respeito dessa parábola no próprio capítulo 13, nos versículos 17 e 18. Dito assim, porque em verdade vos digo que muitos dos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Então Jesus estava mostrando para os discípulos a importância daquele momento, porque muitos profetas e justos, ou seja, muitos espíritos já considerados evoluídos, eles desejaram compreender esse ensinamento, mas não conseguiram compreender. E ali Jesus iria fazer exatamente isso, dar as explicações, vamos dizer assim, mastigadas, né? Bem explicadinhas para todos os seus seguidores, né? Esse grupo que o seguiu mais de perto. Dos versículos 19 a 23, Jesus explica a parábola, que depois nós vamos voltar ponto a ponto. Mas Jesus diz assim: a todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. E o que foi semeado nos lugares pedregosos é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e sobrevindo a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Muito bem, então vamos voltar ponto a ponto. Vamos ver como que foi a descrição da parábola. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho e vieram as aves e comeram. Isso é a parábola. Jesus explicou esse trecho assim: a todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, é a categoria das pessoas, dos espíritos, que estão presos à matéria, às sensações físico-etéricas, que, portanto, se deixam influir pelo mal e pelas influências negativas, ou seja, o corpo físico, a matéria em geral, atrai tanto esse espírito, as suas sensações corpóreas,
que ele não consegue entender aquela mensagem, que é uma mensagem para o espírito. Então, as pessoas, em geral, que amam mais o corpo e as suas comodidades e o conforto, acima de tudo, que estão mais preocupados com o lado, o gozo material da vida no planeta, essa doutrina da palavra, ela não vai ser compreendida. Não vai ser compreendida. Assim como existem pessoas que não acreditam em Deus, digamos assim, e para elas é muito difícil essa concepção. É mais ou menos algo semelhante. Aqueles que têm preocupações materialistas, passionais, em excesso, não se interessam pelas coisas do espírito. É como se você julgar uma semente e ela cair fora do terreno adubado, ela cai no asfalto, cai no cimento, cai onde a semente vai morrer ali e não vai ser aproveitada para nada. São essas criaturas que se acham à beira do caminho, ou seja, à margem da espiritualidade, estão totalmente enterrados na matéria, são incapazes de compreender essa bênção divina dessas sementes que vêm para nós através dessa palavra que é o ensino crístico. Vem agora o outro terreno. E outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não havia terra profunda, mas saindo o sol queimou-se, por não ter raiz, secou-se. Aí Jesus explicou assim: e o que foi semeado nos lugares pedregosos, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e sobrevindo a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. Às vezes ficamos muito entusiasmados no campo das emoções com os novos ensinos, com a palavra do Evangelho, com a mensagem de consolo, de misericórdia do Cristo, mas não tem raízes, como disse o mestre, não tem ainda esse ensinamento arraigado em si mesmo. Quando vêm as adversidades, não são capazes de manter a fé e acabam se escandalizando. No primeiro revés, essas pessoas, muitas vezes nós mesmos, retrocedem amedrontadas porque julgam, né, que bastava ter o conhecimento, bastava ter admirado o conhecimento para poder receber o benefício. E não é bem assim. Às vezes, a semente, o caminho certo, vai implicar dor, sofrimento, experiências duras, exatamente para poder comprovar a fé e a perseverança. A raiz é pequena. A raiz é pequena. Qualquer contrariedade é considerada falta de consideração e é suficiente para fazer que a pessoa, por exemplo, se afaste do seu caminho de espiritualidade. Nós temos que observar que esse caminho de espiritualidade ele precisa ser construído paulatinamente para formar raízes profundas. Coisas feitas apressadamente de última hora não vão fazer construções sólidas, não vão criar árvores no nosso espírito bem arraigadas. Vão cair essas sementes nos terrenos pedregosos, vão nascer rapidamente, mas depois o sol vai esturricar, o sol aí como se fossem as dificuldades, né? Porque as raízes não sustentam essa plantinha. Jesus explicou muito bem esse trecho da parábola. Depois vem o terceiro terreno. E a parábola diz assim: e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E o que foi semeado entre os espinhos, agora palavras de Jesus, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Muito bem. Então, muitas vezes as pessoas já têm um intelecto muito desenvolvido, têm um domínio das suas emoções, conseguem compreender o ensinamento, conseguem entender o que foi dito,
só que vivem como se fosse entre espinheiros. O que significa isso? Significa que há outros interesses, interesses muito fortes, atrativos muito fortes, que sufocam o ensino da palavra superior. A ilusão, por exemplo, de riquezas, de poder, de sensualidade. Muitas vezes, essas doutrinas materialistas, sensualistas, elas vão abafar o ensino de ordem superior. Por isso que a evolução do espírito, ela é uma evolução que exige um esforço íntimo muito grande, porque nós precisamos chegar num ponto de compreendermos o que está acontecendo em nós mesmos. A semente do bem, a semente divina do ensinamento, chegou ao nosso coração. Como nós estamos tratando essa semente? Como o cimento que ela caiu e nós nem entendemos o que estava sendo dito? Como o terreno pedregoso, ficamos muito entusiasmados, mas no primeiro revés nós desistimos de tudo? Ou ficamos muito atraídos por doutrinas mais interessantes e deixamos essa semente de lado? Por isso é que Jesus foi muito inteligente, né? Muito perspicaz quando ele construiu essa parábola, uma parábola realmente maravilhosa, e ainda bem que ele mesmo nos explicou, né? Aí vem a parte boa, o terreno adubado. Diz a parábola, mas outra caiu em boa terra e dava fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30 por um. Jesus explicou, mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a parábola e a entende, e dá fruto, e produz 100, outro 60, outro 30. Ou seja, isso significa nós compreendermos o ensinamento e tentarmos aplicar o ensinamento. Tentarmos fazer daquilo que nós conseguimos entender algo que se torne em nossa vida uma realidade. Gerar um fruto, nascer um filho, fazer com que a obra realmente se propague. E por que ele usa 100, outro 60 e outro 30? Porque cada um de nós é um terreno diferente do outro. Uns vão produzir muito, outros vão produzir menos. Então Jesus admitiu que nem todos vão conseguir, os que produzem, vão conseguir fazer de forma igual. Uns terão maior capacidade por esforço próprio, ao passo que outros terão capacidades mais modestas de fazer com que a semente se transforme em árvore. Mas o que importa é que isso aconteça, e não que a semente se perca. Nós agora vamos ler uma mensagem do Espírito Emmanuel, intitulada Semeadores, que é a mensagem número 64 do livro Fonte Viva. Nós gostaríamos de ler e tecer alguns comentários sobre certas colocações que Emmanuel fez para nós. Ele começa a mensagem exatamente com Mateus 13, 3. Eis que o semeador saiu a semear. Então vamos ler tudo primeiramente, depois a gente volta e fala alguma coisa. Todo o ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime, na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço ao próximo. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral. E na infinita extensão dele, encontraremos a terra das almas, sufocadas de espinheiros, ralada de pobreza,
revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. Foi nesse roteiro que o divino semeador pautou o ministério da luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando através dos amigos de Nazaré e dos doutores de Jerusalém, dos fariseus palavrosos e dos pescadores simples, dos justos e dos injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra, a fim de que a nossa luz pudesse brilhar, embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros, se desejasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com o Cristo a sair para semear. A parábola do semeador, ela traz para nós diferentes terrenos que vão acolher a semente, que é a palavra do mais alto, o ensino crístico. Emmanuel faz uma outra interpretação, até de uma certa forma até poética, colocando o nosso papel como semeadores. Então vamos rapidamente repassar alguns trechos aqui do que ele escreveu. Primeiro, ele diz que todo o ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Ou seja, porque a expressão é a frase, a palavra. Às vezes basta meia palavra de Jesus para ter um impacto muito grande na nossa vida, como um ensino muito profundo para todos nós. Então, eis que o semeador saiu a semear. Então, nós também somos semeadores. Não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com terceiras pessoas, e sim, ele mesmo saiu a semear. Então, esse é um ponto que Emmanuel destaca, que na parábola, quem sai a semear é o responsável. Transferindo a imagem para o solo do espírito, ou seja, aí ele vai começar a falar do nosso coração. Fala dos imperativos de renovação que nos convidam à lavoura da elevação. Então ele diz que nós somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho, aqueles de nós que estamos dispostos a acompanhar, seguir e praticar o que está no Evangelho, é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. Ou seja, nada de egoísmo. Não se trata mais de olhar para si, é de dentro para fora. É uma semeadura. Nós estaríamos saindo para auxiliar, para ajudar, para fazer nascer, fazer crescer. Então, Emmanuel prossegue dizendo que é necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista, ou seja, tirar o foco de nós e nos devotarmos ao serviço ao próximo. Mais adiante, ele disse que às vezes a terra das almas está sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras, intoxicada de pântanos, porque realmente o nosso coração às vezes é assim. Ele se vê num terreno muito complicado, cheio de obstáculos. Mas ele completa dizendo que Jesus nos dá a divina oportunidade de agir em benefício de todos. E aí nós vamos superar esse terreno pedregoso, que muitas vezes é a nossa vida, o nosso íntimo. Então ele diz assim, que foi nesse roteiro que o divino semeador, ou seja, Jesus, pautou seu ministério da luz e que iniciou a missão de auxílio. Como?
Ele começou entre humildes tratadores de animais, ou seja, na manjedoura, onde Jesus nasceu, e passou pelos amigos de Nazaré, as bodas de Caná, os doutores de Jerusalém, quando ele foi lá com 12 anos conversar com esses doutores, e também teve de passar pelos fariseus, os atores hipócritas, né, palavrosos, cheios de conversa, mas não dispostos a crescerem espiritualmente, assim como também entre pescadores simples, justos, injustos, ricos, pobres, doentes do corpo e da alma, velhos, jovens, mulheres, crianças. Ou seja, Jesus, o ensino crístico, ele veio à Terra para todos, sem exceção. Jesus não fez acepção de pessoas. Jesus não ficou pregando apenas para um determinado grupo enxuto ou fez um sectarismo. Por isso que Jesus não criou uma religião cheia de dogmas. Ao contrário, ele combateu os dogmas, os rituais religiosos considerados importantes para muitas pessoas, mas desnecessários perante a grandiosidade da nossa trajetória de reforma íntima para Deus. A mudança íntima, isso é que é realmente a nossa joia, isso é que é importante. Emmanuel prossegue, segundo observamos, o semeador do céu, ou seja, Jesus com a sua palavra, ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Ou seja, Jesus, já espírito puro, segundo Emmanuel, esteve aqui na nossa região espacial. Antes do planeta Terra ser formado, ele já estava preparando as bases do planeta para servir de escola para nós que viríamos encarnar aqui bilhões de anos depois. Então, Emmanuel continua dizendo, humilhou-se para que nos exaltássemos, ou seja, colocou a humanidade acima de tudo. Vós sois deuses, vós sois a luz do mundo, não foi assim que ele disse? E confundiu-se com a sombra, ou seja, Jesus se apagou, o Cristo se apagou, porque o homem Jesus tinha nele, animava ele o Cristo, um espírito puro, um espírito super iluminado, super evoluído. Então ele humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra, a fim de que a nossa luz pudesse brilhar. Embora lhe fosse fácil, seria muito fácil para o Cristo Jesus fazer-se substituído por milhões de mensageiros, se desejasse. Então, naturalmente, Jesus tinha aí aos seus pés, como governador espiritual da terra, um exército de trabalhadores que poderiam vir em seu lugar fazer o ensino para a humanidade, mas ele preferiu vir pessoalmente. Então, Emmanuel encerra dizendo assim: afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos com o Cristo a sair para semear. Muito bem, afastemo-nos das nossas inibições. Nada de ficarmos inibidos. Muitas pessoas têm se sentido incapazes de fazer as coisas nessa realidade que nós estamos vivendo, quando nós estamos mais reclusos em nossos lares, quando nós temos uma vida de relação que muitas vezes está dependendo do telefonema, do celular, da internet. Não podemos nos encontrar para uma festa de aniversário, uma comemoração de alguma felicitação para alguém, para simplesmente rever, visitar parentes. Muitas vezes não estamos podendo fazer isso por precaução com relação a essa transmissão dessa doença que está por aí, o coronavírus, ou para que nós nos preservemos em função da nossa idade, do grupo de risco, das pessoas que nós cuidamos. Cada um tem o seu problema particular, mas Emmanuel nos recomenda, nós somos semeadores também, precisamos nos afastar das nossas inibições. É possível encontrar meios de nós ajudarmos as pessoas.
seja lá meios muito complexos, mesmo estando em casa, ou seja, meios simples de consolar, de falar palavras de esclarecimento, de ajuda, de ânimo. E diz aqui, né? Ele encerra dizendo: aprendamos com o Cristo a sair para semear, perdão. Então, quando ele diz sair para semear, ele está dizendo justamente sair de nós mesmos, sair do nosso casulo e vivemos essa vida em que a gente consegue colher esses recursos, colher essas sementes no terreno do nosso coração, transformá-lo em 1, 30, 100, sei lá, em quantas, né? Quantas que vão se multiplicar, e nós podemos distribuir através de palavras, sorrisos, gestos, contribuição material, se a gente tiver condição de ajudar, né? Muitas pessoas aí estão sem recursos, estão passando fome, estão precisando de agasalho, de ajuda. Daqui um pouco está o frio chegando aí, a gente vai ter que saber repartir. Precisamos ter paciência para a gente não julgar que as coisas vão se resolver com muita facilidade, que vai chegar uma vacina, eu vou tomar a vacina, no dia seguinte eu já estou disponível aí para fazer tudo. Não, não é bem assim, nós temos que ter paciência, aguardarmos sem ficarmos com reclamações a respeito do que o governo está fazendo ou deixando de fazer. Nós precisamos contribuir vibracionalmente com o nosso país e com o nosso planeta. Independente de partido político, não se trata disso. O nosso partido é o partido de Jesus. É o partido de contribuição pelo amor, pelo perdão, pela boa vontade, pela caridade. É com isso que a gente tem que se preocupar. Por que ficar reclamando que 2020 foi um ano terrível? Ainda bem que 2020 acabou. Não, 2020 foi um ano de muito aprendizado, de muita lição. 2020 foi um ano que vai marcar a nossa existência por causa disso, porque nós fomos testados, nós fomos provados, e é assim que Deus faz. Muitas vezes, para poder dar uma sacudida evolutiva numa nação ou em vários povos, essa sacudida é feita assim. Vem uma onda de um problema que alcança toda aquela nação, então há uma tendência das pessoas se unirem mais, das pessoas se tratarem com mais amor, com mais compreensão. Claro que vai haver também aqueles impacientes, intolerantes, os pessimistas, mas esse é o nosso terreno, né? O nosso terreno tem que ser o terreno da semente que vem para produzir, não que cai na beira da estrada, que vem o espinheiro abafar o seu crescimento, ou do entusiasmo que depois não dá em nada. Essa que é a palavra, né, que a gente precisa guardar no nosso coração para que a gente possa contribuir com Jesus nesse aprendizado, retribuindo a Ele o ensino que Ele nos proporcionou.